Um professor americano, tá, do Fred Billo, da Universidade do Illinois, e ele chama lá das 7 maravilhas da produção de milho, tá certo? Você, mas os Estados Unidos é outra coisa. Gente, milho é milho em qualquer lugar do mundo, tá certo? Vaca é vaca em qualquer lugar do mundo. Hoje a genética nossa de gado holandês, talvez tenha pessoas aí que possam até falar melhor qual que é o número exato, mas a maior parte dela é genética americana, canadense, alguma coisa de europeia, tá? Mas a maioria é genética americana, para puxar a produção mesmo, tá certo? Então, milho é milho em qualquer lugar do mundo. Obviamente que muda alguns fatores, principalmente ambientais, tá? Mas ele, nessa tabela, ele traz assim, ó, as 7 maravilhas da produção de milho. E a primeira, tá? Eu acho que não, isso não é nem discutível, né? Todo mundo acho que aceita muito bem essa aqui, que a primeira delas é clima, tá? Clima. 30% praticamente da resposta da lavoura, tá? Esses são números dele, é clima. Então, se não chover, esse ano nós estamos passando por um ano extremamente difícil de chuva, tá? Chovendo demais, igual no Rio Grande do Sul, onde eu estava semana passada, que os milho estão pendoando tudo dessa alturinha, tá certo? E para cá, pouca chuva. Ou chuvas, ela vem, mas vem muita chuva de uma única vez e acaba prejudicando, tá certo? Então não segura água no solo. Então a gente tem que ter cuidado. E clima é o principal fator, tá certo? Se eu não tenho, ou se eu tenho condição, né? E foi falado aqui antes do almoço, bastante sobre outorga, enfim. Usar a água de forma eficiente na fazenda cada vez é mais fundamental, tá? Tanto água limpa quanto água de reuso das instalações, de flush, enfim. Tem muita coisa benéfica nisso e as boas fazendas estão trabalhando bem a utilização de dejeto da fazenda. Isso tem que ser assim, ó, crucial, tá? Você pega o top 100, todo mundo faz um trabalho bem feito, certo? E aí a gente tem que fazer conta disso também, que isso aqui custa, né? Hoje 1 milímetro de água aplicada custa uns 50 a R$2, 1 milímetro de água aplicada, tá? Então tem que fazer conta também. Bom, o segundo ponto é nitrogênio, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui. Tá beleza aí, pessoal? Vocês estão comigo aí? Show de bola. Então vamos lá. Segundo ponto é nitrogênio, tá? Ambiente, boia. Ambiente e boia. Nós estamos num evento aqui, se tratando bastante de nutrição, e da mesma forma que é para a vaca ou para o boi, é para a planta. Ela precisa de boia e precisa de água, porque o que leva a comida para dentro dela é a água, tá certo? Então precisa dos dois juntos. E principalmente nitrogênio. Ah, William, os outros não são importantes? Fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, tudo é importante. Tudo é importante. Mas o que faz produzir qualquer gramínea é nitrogênio, tá certo? Receita, isso aí fica claro. O que puxa potencial é nitrogênio. Bom, então, aplicação na hora certa, tá? Ah, fonte, tem ureia, tem nitrato, tem muita coisa, mas a mensagem é time, tá, pessoal? Faça na hora certa, tá? E a hora certa geralmente é mais cedo do que tem se praticado a campo, tá certo? Bom, terceiro, híbrido, tá certo? Também muito importante, tá? E aí eu sugiro você avaliar isso dentro das propriedades, tá? Essa aqui é uma propriedade que eu assisto, né? Além da empresa, eu assisto 5 propriedades como consultor, tá certo? E eu tenho fazenda de 1.000 litros e fazenda de 100 mil litros, tá certo? E o que muda dentro disso daí é a escala, é a operação, que a técnica é a mesma. O cara bom faz o mesmo manejo do que o de 1.000 do que o de 100 mil, tá certo? Então você faz os plots e aí você vai lá e seleciona. Isso aqui eu não quero plantar, porque deitou antes, caiu. Tá? Aqui também você não agrada. Enfim, você vai testando e vai vendo o que realmente encaixa bem dentro da sua área, dentro do seu manejo. Tá certo? Bom, e aí quando a gente soma esses 3 fatores, ó, clima, nutrição e genética, eu estou falando de 70% da resposta. Tá certo? 70% da minha resposta está dentro desses 3 fatores. Obviamente que os outros também são importantes, tá? São importantes. A gente viu que lá a plantabilidade por semente no chão é crucial. Se eu não tiver aquilo ajustado, não vou ter potencial produtivo, tá certo? Bom, e aí a gente vê uma imagem dessa aqui, uns pode falar, pô, mas tá muito bom, né? Outros vão falar, ah, não tá muito bom. Tem coisas boas e tem coisas que, na minha percepção, não estão tão boas, tá? Estão atrasadas. E uma é essa, ó. Essa roça não podia estar assim, tá? Ela tinha que estar assim. Tem que fazer cedo, tá? Aqui você vai ter um efeito de as moléculas batendo na folha da planta, né? Então assim, você diminui a eficiência da operação, tá certo? Então a roça tem que andar no limpo, tá legal?
tem que andar no limpo, não pode deixar a roça no sujo. E aí fazer todos os manejos para frente. Porque quando ela chega aqui, ó, tá? Daqui para frente não tem mais o que se fazer. Não tem muito o que se fazer, né? Tem o que se fazer, mas não tem muito, tá certo? Obviamente, eu posso entrar fazendo fungicida, alguns aditivos, tá? Que também são, que potencializam o potencial de produção da lavoura, tá certo? Mas para quem faz aquele manejo mais simplificado, 2 entradas, talvez no máximo 3, aqui já foi. Já foi o boi com a corda, como se diz. Quem fez, fez. Quem não fez, meu amigo, não faz mais, só ano que vem, tá certo? E aí é torcer para o tempo ajudar para se ter potencial de produção, tá certo? E aí a gente chega nesse momento aqui, ó, que na minha concepção, depois da lavoura bem feita, tá? A lavoura, eu diria que é 70% do trabalho é você chegar aqui, ó, no momento da colheita. Daqui para frente nós temos mais 30% de serviço, tá? Bom, momento da colheita. E aí o que eu preciso observar no momento da colheita, certo? Vamos pensar, vamos voltar naquela mesma planta lá, tá? Se tivesse uma mensagem que eu gostaria que vocês carregassem para vocês verem uma lavoura, é assim, ó. Eu preciso ter população na casa das 60 mil pesando 1 quilo. Leva isso, porque se você trabalhar para buscar isso, você vai ter um bom resultado, tá? Mas vamos pensar lá, uma planta de 1 quilo, tá? E aí, quando a gente pega essa planta de 1 quilo, eu pergunto para vocês, o que mais tem dentro desse 1 quilo? Qual que é a maior quantidade em peso dentro desse 1 quilo? Quem pensou água, acertou, certo? 65% de água. Então, quando você pega um silo, sei lá, 1.000 toneladas, para nós arredondar a conta, aquilo ali é praticamente uma piscina. E é uma piscina mesmo. 650 toneladas de água. E é assim que é, meu amigo. O corpo da gente tem mais ou menos por aí também, 70% de água. E a coisa é biológica. Hoje nós escutamos uma turma falando aqui de ambiente ruminal, de bactérias, de biologia, e isso está cada vez mais ao nosso conhecimento. Não é quer dizer que está mais importante, não. Sempre foi importante, só que a gente não conhecia. Agora nós estamos tendo ferramentas para conhecer melhor, e nisso a indústria vem com um produto atrás, suportando para alavancar cada vez mais nosso potencial, tá certo? E aí nos sobra, então, 35% ou 350 gramas de matéria seca, tá? Matéria seca. É aqui que está, de fato, os nutrientes que compõem a planta, tá certo? Mas antes de falar do nutriente, vamos entender aqui a participação dentro da planta, certo? Então eu tenho que minha planta, vamos focar só nos 35, e o que mais tem lá dentro, né, obviamente, é grãos, ou deveria ser grãos. Uma boa silagem, uma boa lavoura, né, vamos dizer assim, que ainda não virou silagem, mas é lavoura. Uma boa lavoura, ela tem que ter de 40% a 50% de grãos, tá certo? Essa é a participação. E aí eu tenho 25, 30 de colmo, tenho 15 de folha, 10, 5% palha de sabugo. Ou seja, quando eu faço um snap, eu vou somar 15% no volume de grãos daquele material, no volume de grão úmido, tá certo? Aqui está o número. Bom, entendido isso, eu tenho que pegar isso agora e trazer para cá, para uma análise bromatológica. Vamos falar de uma forma um pouco mais técnica, tá? A gente vem avançando dentro do raciocínio. Quando eu pego esses 50%, tá? Vamos pegar uma silagem que tem 50% de grãos e trago para cá 35% de amido. E a matemática explica a coisa, pessoal. Eu tenho 70% de amido no grão de milho. Se eu multiplicar por 50% de grãos, 35% de amido. Conta simples, de padeiro, que funciona muito bem, tá certo? Bom, então uma silagem com 35% de matéria seca e 35% de amido, essa, se eu fosse uma vaca, eu queria comer uma dessa, tá? Porque em cima, cravado, tá certo? Desde que esteja bem processado e por aí vai. Bom, então entendemos aqui 35% de amido, 45% de fibra. Se eu somar amido e fibra, 80%. Milho é fonte de energia, tá? Que vem da fibra e vem do amido. E o que vai digerir isso são as bactérias que estão lá dentro do rumo, tá? Bom, deixa eu dar uma acelerada. Então tá lá minha roça, tá? Eu falei que ponto de colheita é um ponto crucial. Isso aqui é muito já falado, eu vou falar muito rápido, porque não tem fundamento ficar explorando isso aqui hoje. Que é a linha do leite, tá? Eu vou colher quando? Vou olhar essa parte da espiga quando a minha espiga tiver, na metade da linha do leite, que é essa diferença de cor aqui, eu vou entrar colhendo, tá? Nesse ponto, pessoal, a minha espiga de milho acumulou 80% do peso dela. Então, vamos fazer uma conta simples. Se eu fosse colher 100 sacos de milho por hectare, tá?
vamos pensar num safrinha aí, 100 sacos de milho por hectare. Se eu colher esse milho para silagem, eu vou estar colhendo 80% disso, ou seja, 80 sacos de milho. Eu não vou colher 100, eu vou colher 80. Ah, não vou colher silagem, vou colher grão seco, vou colher 100, tá certo? Então, no ponto ideal para se colher silagem, 80% do peso, tá? E aí a gente vê situações como essa, que quando você pega o silo do caboclo ó, e aperta ele na mão, e olha que eu nem muita força tem, emina a água. Pô, tá errado. O mais valioso da silagem é a deposição de grãos, tá? Que é naquela fase de enchimento, depois que polinizou, formou espiga, eu vou lá e corto a planta assim. Aí o cara fala, se eu não cortar, eu vou ter que comprar silagem. Qual que é o problema dele então? Planejamento, não está planejando direito. Às vezes ele está fazendo conta de 50 toneladas por hectare e está entregando na boca da vaca 35, 40. Qual que é o número? Tá? Quem tem o número para me falar? Eu conheço aí uma meia dúzia que tem o número para falar assim, é esse. Que tem balança na entrada do silo e tem balança no vagão para falar, entrou tanto, saiu tanto. São poucos. Mas isso cada vez mais vai se tornar realidade dentro da atividade, tá certo? Então aí começa a perder aqui, né? E muito seco também, quando o grão desmama, a gente fala que ele desmamou, ele fez essa... Desmamou mesmo, cicatrizou o umbigo dele aqui, isso não chama umbigo, mas muito seco. Aí você começa a ter problema de compactação, certo? E aí você tem essas lastas aqui. E aí junto com isso aí vai vir um fator que a gente vai conversar um pouquinho para frente, tá? Então eu falei que grão é importante, eu preciso olhar para a minha espiga e ver se essa planta é uma planta boa para fazer silagem, tá? Como que eu olho para isso aqui e vejo que a planta é boa? Pô, primeiro que ela fechou muito bem, tá? E outra que ela também está fechando muito bem aqui em cima, para evitar esse tipo de coisa, tá certo? Isso aqui é fusário, tá? E aí as micotoxinas, tá? Que está aqui, ó, esse é um levantamento bem interessante, feito aí no Brasil. 70% das silagens tem presença de micotoxina. E principalmente zeara, que detona o sistema reprodutivo, e fumonenzina. Então, se isso daqui vai para dentro do meu silo, e vem de lavoura, a chance de eu ter micotoxina ela é aumentada consideravelmente, tá certo? E aí, eu ressalto 2 pontos para vocês, tá? Primeiro, um bom tratamento da lavoura com fungicida e o uso de adsorvente, obviamente, tá certo? As duas coisas juntas. Bom, então vamos para frente. Outra coisa a se olhar é tamanho de grão, tá? Um grão muito miudinho, tá certo? Ele não é interessante porque a dificuldade de processar esse grão vai ser grande. Então eu quero um grão graúdo, tá? Bitela. Tipo de grão que a gente fala bastante, né? Quanto mais farinha, mais parte farinácea eu tiver dentro do grão, melhor. Quanto menos essa porção vítrea, melhor, tá? Se tiver muito vítreo, não vai digerir, tá? Vai digerir, mas vai digerir menos. E a gente quer que digera bastante, certo? Então é milho flint, milho dentado, certo? Por quê, pessoal? Porque nós temos que olhar para esse componente, tá? Então, assim, nutricionista de vaca ou de boi, ele não é nutricionista de vaca nem de boi. Sabe do que ele é nutricionista? Isso aí, ó, bactéria, tá? Micro-organismo ruminal. Então, antes dele ser nutricionista da vaca, ele tem que ser nutricionista do rumen, porque está tratando com um bicho diferente, um bicho abençoado, no meu entendimento, tá certo? Porque eu falo que é abençoado porque se trataram de uma vaca com papel e ureia e ela deu 4.000 litros de leite na lactação. Para mim, esse bicho é abençoado, tá? Fez proteína verdadeira, leite, carne. Então, a gente tem que entender bastante de microbiota ruminal, certo? Bom, e aí quando a gente pega lá, ó, a dieta entregue e o que sai lá atrás, tá? Nas fezes, e aí vamos fazer uma conta simples. Eu dei 10 kg de matéria seca, saiu 4 kg, tá? Ficou 6 lá dentro. Tá? 6 de 10, 60%. O que é isso? NDT. O que é NDT? Nutriente digestível total. Quais nutrientes? Os que nós falamos, fibra, amido, proteína, estratetérica, óleo, tudo isso. Isso é NDT, é nutriente digestivo total. Tá certo? Então a gente busca otimizar essa turma aqui que vai tratar da vaca e a coisa vai bem. Tá? Então foca no rumen que a resposta vai ser boa. E aí a gente quer esse ambiente eu não agrado muito, tá? Porque eu plantei, senão você não mexe com milho, tá? Com planta de milho, tá? Porque aí você planta o milho porque ela dá espiga, dá grão, aí você vai e não colhe direito, fica desse jeito, aí não é interessante, tá certo? Aí a gente está perdendo. Então a gente tem que avaliar os processos, tá? Eu tenho que avaliar bem os meus processos de colheita para a coisa ir bem, certo?
uniformidade picado e grãos bem processados. É isso que a gente precisa entregar para os nossos animais na dieta, tá? E esse é o principal gargalo, um dos principais dentro do processo de produção de silagem, tá? Quando você pega aí, tem uma incompatibilidade de dimensionamento do tamanho da área plantada, da janela com que isso foi plantada e com a colheita, tá? Mesmo quem tem automotriz, eu conheço fazendas aí inclusive a gente assiste fazenda de 1.000 hectares de silagem, que é gigante, tá? Para grão nem é grande, mas para silagem, 1.000 hectares de silagem é muita coisa. E uma máquina dessa não dá conta de colher. Então, a gente sabe que a janela, quanto mais cedo tendo água, quanto mais cedo, melhor são os resultados, tá? Mas quando começa a plantar tudo muito junto, você não consegue colher, tá certo? Então, para a gente entender bem essas máquinas, tá? Só para o funcionamento dela, quando é máquina acoplada a trator, sem cracker, o que a gente tem? Tem um sistema de corte, tá? Que ele funciona da seguinte maneira. Aqui eu tenho a minha contrafaca e aqui eu tenho a minha faca, tá? Então, isso aqui gira numa rotação constante, direcionada pela tomada de força, tá certo? Então, isso aqui, a rotação dela é constante. E o que acontece? O milho, ele entra aqui, ó, e vai sendo picado. Então, o que muda o tamanho da partícula é o quê? É a velocidade com que ele entra lá dentro. Acompanharam? Porque a rotação aqui é constante. Então, se ele entra mais rápido, pica maior. Se ele entra mais lento, pica menor, certo? E aí você vai lá nas... e antes de mostrar as engrenagens, isso funciona exatamente igual uma tesoura, tá? Então aqui seria a contrafaca e aqui seria a faca. Então essa fica rodando, quando o milho entra lá dentro, ela tora ele, tá certo? Assim que funciona esse equipamento. Então você vai lá, ajusta aqui, isso aqui vai ajustar a velocidade com o milho entra lá dentro, você mexe no tamanho do picado, tá certo? E quando você vem para essas máquinas, essa aí, o que muda, tá? O que é a diferença? Nenhuma. Tá? Bom, lógico que tem diferenças, tá? Mas no sistema, no funcionamento, não muda nada. Muda o tamanho, muda que essa aqui tem 580 cavalos, 800 cavalos, a outra tem 80 cavalos, tratorzinho, tá certo? Mas está aqui, ó, contra a faca, está aqui a faca, o milho entra aqui e ele toma a facada e corta, tá certo? A grande diferença dessas máquinas são os sistemas de processamento de grão, que é o cracker. Então ele consegue picar maior o material, o grão passa aqui dentro, destrói ele. Aí você tem uma partícula de um tamanho legal para, enfim, se é leite, se é corte, você ajusta, aí o nutricionista faz lá, e você tem o cracker para fazer o serviço, tá certo? Essa é a máquina que foi lançada esse ano na Agroleite, que eu mencionei para vocês. É uma máquina acoplada, tá? Ela traz algumas novidades aí que eu acho interessante, que a primeira é que ela tem o cracker, tá certo? William, mas eu já vi máquina acoplada com cracker, já. Mas isso tem um rolo de patente por meio aí. Esses aqui são os que realmente detêm a patente, certo? Então ela tem um cracker. E aí, no sistema de faca, pessoal, eu não sei se quem está no fundo aí vai conseguir identificar bem. Diferente, tá? Tá vendo que a faca dela, isso aqui é a faca dela. A faca dela não é mais reta, tá? Igual uma tesoura. É uma faca que parece uma foice. Então, quando o material entra aqui, ele é direcionado para o centro gravitacional e a força aqui ela é muito maior. Você tem muito mais eficiência de picar esse material aqui no centro do rotor, tá certo? Então, é direcionado para cá. Então, isso facilitou muito, porque ela ganha eficiência no picar, economiza potência para jogar no cracker. Então, ela trabalha com 3 facas ou 5 facas, tá? Não 10 ou 12 facas ou 15 facas, como as outras máquinas, tá certo? Bom, então vamos para frente. Isso aqui é o que eu quero, né? Um corte perfeito. Onde a faca passa, ó, passou, cortou. Igual uma carne macia aí que a turma vai comer daqui a pouco, né? Então esse é o que eu quero buscar, tá? Se eu tiver esse tipo de ambiente aqui, ó, eu não quero. Isso aqui é serviço mal feito, tá mal picado, é problema de faca, tá? E olha lá, o bicho seleciona, cara. Isso aqui vai sobrar tudo para trás. Por isso, quando eu falei que você tem um silo, você tem a dieta, você tem o vagão e você tem o coxo. E você tem o focinho da vaca, que faz um serviço de seleção enorme, tá certo? Então tem que cuidar bastante disso daqui, certo? Monitorar o processamento de grãos, né? Sempre buscar grãos graúdos, igual eu mencionei, né? Grãos profundos. Esse grão bolinha aqui, você vaza dele, tá? Esses midi pipoca, isso aqui é duro e o grão é muito pequeno, tá certo? Então,
obviamente, você vai lá e monitora no momento da colheita. Não adianta eu chegar na propriedade de qualquer um de vocês e lá na silagem falar, ó, tá aqui, tem muito grão inteiro. Cara, não tem o que fazer. Então você tem que monitorar no momento da colheita. E aí você tem vários procedimentos para monitorar. Você tem o teste do copo, que você vai lá, enche um copo de 1 litro, separa os grãos inteiros, tá? Automotriz, não quer nenhum, maquininha acoplada, até 7 grãos dá para você aceitar. E uniformidade do picado, passa as peneiras. Ah, eu quero fazer um teste um pouco mais elaborado. Tem essas peneiras aqui, ó, que ela tem um buraquinho de 4,70 milímetros, ou seja, um grão partido em 4 partes, ele passa por aqui, certo? Isso aqui, apesar de ainda não ter validação científica, tá? Isso não é KPS, isso aqui é um teste de peneira. Ele ajuda muito na fazenda para você mostrar para o operador de máquina. Então ele chega e fala assim, ó, colhe para mim com 12 milímetros e põe o cracker A1, deixa o cara trabalhar. Você vai lá, monitora, tira foto, e se tiver bom, você fala nada, deixa ele trabalhar. Se tiver ruim, você fala para ele aqui, ó, cara, não tá legal, tá ficando muito inteiro, ajusta aí, faz alguma coisa. Porque eles têm resistência em mexer em regulagem, tá? Quando você mostra para ele, fala, ó, não tá ficando legal o seu serviço, sua máquina não tá fazendo o combinado. Aí ele vê, o visual ajuda muito, tá certo? Bom, então para nós ir caminhando para o final, tá, pessoal? Disso aqui eu não vou ficar, como se diz, maçando barro nisso, porque não é novidade nenhuma eu chegar aqui e falar, o silo não pode furar. Se furar a lona vai ficar preto, vai perder, tem que compactar bem. Com certeza, só de eu dar uma olhada rápida aqui, ó, tem gente aqui que faz silagem muito antes do que eu, tá? Eu sou lá de Capelinha, fiz escola agrícola, fui ver silagem em 2004. E daí depois eu não parei de ver mais, que eu gostei demais, tá certo? Então assim, eu rodo bastante, vejo bastante coisa sendo feita, né? Algumas sendo bem feitas, outras mal feitas, assim dizer. Mas tem umas aqui que eu vou passar rapidinho só para nós finalizar, tá? Bom, primeira coisa, loninha na lateral, com a proteção aqui, né, a parede é de terra, isso ajuda bastante. Concreto no fundo, pelo menos um silo, o silo das águas, pessoal, ajuda demais, tá certo? Você evitar. Então, limpeza, né, capricho e limpeza no início. Os caminhões chegou no ambiente limpo, tá? Aqui é terra, nem é concreto, aqui é tudo terra, beleza, os caminhões chegou, tá tudo limpinho. Você fez uma limpeza do silo bem caprichada no início. Enchimento e rompa, mas eu quero mostrar aqui, cuidado no pneu do trator, não tem lama agarrada, não tem terra agarrada, o negócio está chique, tá? Bem capuchado. Fazer uma vedação bem feita, né? Então proteger bastante o que está aqui de baixo, que é muito trabalho, é muito dinheiro e é uma oportunidade única, tá? Esse ano, praticamente, a coisa tem que estar meio aí, mas está indo. Depois que entregar ali de março para frente, acabou a chuva, não tem mais nada. Então, quem tem pivô, ótimo, tá certo? Eu sei que aqui em Pompéu tem bastante. Então, o que eu falei do concreto é isso aqui, né? Tentar evitar esse desperdício na época da chuva. Aqui, ó, chuva, cilindro de concreto no fundo, né? Faltou a loninha na lateral que ele não pôs, mas não tem essa bagunça que é aqui. Então, o cara está perdendo, eu não sei o que acontece, se ele está vendo ou se ele não está vendo, mas... Cara, não dá, é dinheiro, é trabalho, não podemos permitir isso, tá? Então tem que ter mais zelo, mais capricho na atividade, certo? Então aqui o cilindro simples, mas bem manejado, de terra, né? Tem alguma perdinha, mas está bem manejado. Superfície, beleza, tá certo? E sempre, pessoal, a gente tem que focar nessa turma, tá? Eu botei uma foto de uma vaca de leite, porque eu gosto demais de vaca de leite, e é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, gado de corte menos, tá? Mas mostrar o seguinte, nós precisamos cuidar dessa turma aqui, porque é essa que paga as contas, beleza? Muito obrigado.